Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, brasileiros aqui no Brasil e por todo o mundo. Eu, Cláudia Carmo, estou aqui mais uma vez com vocês, meus queridos, para um BT Online. E hoje o meu bate-papo vai ser com uma pessoa que as mulheres vão gostar. Eu, pelo menos, adorei conversar com ele. Gente, ele é um conselheiro, tá? Ele é um homem que ele dá conselhos para as mulheres pelo Instagram e também nas outras redes sociais dele. Eu vou conversar com o conselheiro. Olá, conselheiro! Olá, Tudo Cláudia, bem? tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Seja bem-vindo aqui no BT Online. Eu agradeço, olá para todos que estão assistindo aí o BT Online. Muito prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Espero aqui que eu fale coisas que façam sentido para muitas mulheres que assistam isso depois. Com certeza, eu sei que muitas mulheres vão gostar desse nosso bate-papo de hoje, viu? E para começar, eu quero uma curiosidade que eu tenho. Como que surgiu o conselheiro? Porque você usa essa máscara, né? Então conta um Sim. pouquinho da história de como surgiu o conselheiro e o porquê da máscara. Então, Cláudia, essa história da máscara, ela é bem diferente. Eu estava num processo muito difícil da minha vida, pós-pandemia, começo de pandemia. Meus negócios fecharam e eu queria muito falar para mulheres. Eu já tinha esse projeto de falar para mulheres, mas eu não conseguia colocar ele em prática, porque eu tinha um medo de ser julgado. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. Quantas pessoas deixam de fazer projetos, colocar em prática, pelo medo do que os outros vão dizer? Sim. E eu, nesse processo, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu tenho um jeito muito peculiar de falar com Deus. Eu troco uma ideia com ele bem de parceiro, assim. E um dia, eu conversei com ele e eu pedi muito para ele algo que completasse meu coração. Eu precisava de algo que transbordasse, que me fizesse bem. Eu queria fazer o bem, mas algo que me fizesse bem. No dia seguinte, uma amiga minha me ligou. E é nesses momentos que a gente aprende que Deus fala com a gente através de pessoas, né? Sim, porque uma amiga minha me ligou claro. e eu tinha dado alguns conselhos para ela. E ela falou, e aí, aquele seu projeto de falar para mulheres, como é que tá? Falei, pois então, meu projeto está engavetado, porque eu tô com medo de ser julgado, eu tô com medo de aparecer. Ela falou assim, se vira, coloca uma máscara na cara e começa a falar. Quando ela falou isso, Cláudia, fez assim, foi como um estalo para mim. Fez muito sentido, que para muitos seria algo absurdo, nossa, eu vou pôr uma máscara e falar, para mim fez sentido. Então eu lembrei que eu tinha essa máscara guardada há muitos anos e eu coloquei a máscara, criei o personagem e comecei a falar para mulheres e enfrentei o meu medo do julgamento. E assim começou o conselheiro. Então, algo que eu precisei como escudo para superar um desafio, hoje é uma arma, porque eu com essa máscara, eu falo para muitas mulheres do Brasil inteiro. E agora, né, para outros E lugares quando também. começou isso? Foi quando? Qual ano você começou? Existe há um ano e meio o conselheiro. Um ano e meio? Existe um ano e meio. Há um ano e meio que eu estou fazendo esse trabalho. Uhum. E como foi no início, assim? Você começou pelo Instagram, não é isso? Foi. A fazer as suas lives. Como é que foi? Conta o início, quando você já, criou o conselheiro e o conselheiro começou a agir ali, começou a interagir com as mulheres. Eu precisava que as mulheres me seguissem. Então eu criei o Instagram. Só que eu falei, como que eu vou fazer essas mulheres me seguirem? Aonde estão essas mulheres? Aí eu me lembrei dos aplicativos de relacionamento. Eu me lembrei do Tinder, me lembrei de outros aplicativos e eu criei o perfil do conselheiro nesses aplicativos. Então eu comecei a falar com mulheres nos aplicativos de relacionamento, onde eu dava dicas para elas sobre as fotos que elas colocavam, a forma que elas colocavam o texto sobre elas, e de lá eu convidava, me segue no Instagram,
que você vai saber mais. Olha, E aí foi assim que começou. interessante. Então eu passei madrugadas e madrugadas conversando com diversas mulheres para convidar elas para me seguirem no Instagram. E depois Uhum. começou algo natural. Eu comecei a postar vídeos motivacionais, vídeos falando para mulheres e começou a crescer. Quando eu tinha mais ou menos umas 700 seguidoras, elas começaram para me pedir para fazer live, que até então eu nunca tinha Hum. feito. E Uhum. aí foi a paixão, né? Porque desde então eu nunca mais parei de fazer lives. E as lives, eu sempre respondo muitas perguntas nas lives. Então eu comecei a buscar Eu mulheres vi, nos eu assisti uma aplicativos. live sua. Eu assisti uma São live muitas sua. Inclusive, perguntas, né? fiz umas perguntinhas lá em várias pessoas, várias mulheres assistindo. E não tem só mulheres, tem homens também, né, que se Sim, tem interessam pelo homens. assunto, Tem né? homens. Mas Muitas o maior, pessoas, a maior parte são mulheres, né? 99% do meu público é feminino. Uhum. Né? E é muito interessante porque muitas pessoas elas começam a me seguir e talvez pelo lance da máscara, a curiosidade, elas acham talvez que eu sou um homem que ensino técnicas de sedução e eu não faço Hum, isso, né? sim. Eu não ensino mulher a conquistar homem. Eu ensino mulher a se reconquistar. Uma mulher que ela Olha esteja em que algum determinado interessante. momento da vida dela e ela não está sabendo se reencontrar, este é o meu papel, este é o meu propósito. Então, Ai, que você mulher, eu bacana. não ensino mulheres a conquistar ninguém. Eu vou te ensinar a se valorizar Uhum. e se reconquistar. Tá. E cita uma situação, assim, um exemplo de uma situação de uma mulher que esteja, de repente, para baixo e que, no caso, um conselho que você daria. Por exemplo, uma mulher que acabou de terminar um relacionamento, que de repente está mal com aquilo, ela precisa entrar em detalhes para você poder dar um conselho para ela de como ela pode sair daquela deprê. Né? Porque acaba Se, ficando em na, deprê mesmo, né? Fazer o quê? Todo mundo fica em sim, é deprê, né? natural. Sim. Quer dizer, as mulheres, É, os homens também. Os homens ficam em ficam, deprê quando terminam um relacionamento, ficam. porque às vezes eu acho, Ó, às vezes eu fico pensando assim, será que homem tem sentimento, gente? Porque às vezes será que parece que homem não tem, sofre? viu? Será que homem sofre? Ó, uma pergunta minha, será que homem sofre? O que É, você tem a me dizer sobre isso? existe um estudo que diz que o homem sofre mais do que a mulher. O homem, Será? o homem ele lida de forma diferente com o término de um relacionamento. O homem, não é que o homem não Hum, sofre, são fases diferentes. Geralmente um relacionamento quando termina, vamos hum. pegar um relacionamento longo. O homem Sim. geralmente ele De se sente quantos anos, livre. mais ou menos, assim? Tipo, Ah, vamos, sei lá, um ano, 2 anos, vamos colocar tá, um tempo ok. Uns que três anos, vai, duas uns pessoas. 3 anos. Vamos colocar 3 anos. Tá. O homem, quando ele termina, o que ele faz? Estou livre, estou solto, abriram a gaiola, eu posso voar. Ai, que absurdo. E ele vai, nesse tempo, no primeiro período, que eu digo, eu vou dizer um mês, mas não é uma regra, tá? Não é, Sim, cada sim. um tem uma forma de lidar, né? Mas Sim. normalmente acontece assim. O que o homem faz? Eu vou viver. Eu vou sair com os meus amigos, eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou conhecer mulheres, eu vou beijar na boca, eu vou aproveitar. E as mulheres tendem a estar sofrendo nesse primeiro mês. Não é uma regra, Uhum. mas a maioria Sim. das mulheres, elas se fecham internamente e Uhum. vivem aquele momento de forma dolorosa. Aí que está o segredo. Depois desse Hum. mês passado, o homem começa a esfriar. Ele já não está saindo tanto, talvez faltou grana, talvez não. Aquela pessoa que ele combinou de fazer algo deu um cano nele. E aí ele sente a saudade. Ele começa a ficar carente e Hum. sentir saudade do que ele tinha. E a mulher, nesse tempo, ela já lidou com alguns sentimentos que a fizeram sofrer e ela está começando a recomeçar a vida dela, a esboçar Uhum. algo para recomeçar, né? Sim. E aí, se o cara aparece nesse momento e a mulher ainda está carente, é quando é o problema. Porque não Ah. geralmente, mas ela pode ceder neste momento. E aí o Hum. cara vai lá, eles têm lá um remember deles, e talvez ele quer continuar na vida de solteiro porque estava boa.
E aí quem Uhum. sofre novamente é a mulher, porque ela pode se É a sentir mulher, né? usada, ela pode se sentir, fui usada, Exatamente. ele veio e usou e sumiu de novo. Então é nesse ponto que eu quero O que é mostrar para a muito mulher, chato, né, de é acontecer, chato. né? É Ó, muito eu sou homem, chato, gente. gente. Eu Eu não sou gosto homem e disso eu vou não, falar. viu? Nem ninguém, né? E eu, ó, gente, eu Ninguém sou gosta homem. disso. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, gente. Eu já fui o homem que Então, fez por isso. isso que é interessante você como homem falar, né? Sim, Porque você conhece é. esse universo Sim, masculino, como que os homens agem. sim, E acho que por isso que as mulheres sim, te procuram para dar conselho, né? sim. É, muito disso, né? E então, assim, eu falo, quando eu vejo essa situação, as mulheres me procuram com esse tipo de queixa, aí o que que eu quero mostrar para ela? As fases que podem acontecer. Então, como ela Hum. deve agir no momento em que ele procurar ela. Tá, vai, Se ela conta. estiver, Vamos saber se a das mulher fases. estiver, se a mulher estiver Eu quero saber. disponível quando ele procurar, ele vai fazer isso mais vezes. Ela está dando um recadinho para ele de que ele pode sumir e aparecer, que tá tudo bem, que ela está disponível. Hum, E aí ele não vai valorizar. Então, o é. correto é não, por mais que você esteja com saudade, por Hum, mais que você esteja com vontade, não fique disponível. Quando você mostra disponibilidade, ele não valoriza. Se aconteceu algo de terminar um relacionamento, porque ele, eu não quero mais, eu não sei o que eu não sei se eu quero continuar solteiro, se eu quero ter você, eu tenho saudade, mas eu não sei o que eu quero. Não deixe ele à vontade para saber que se ele hum, mudar de ideia, você vai estar esperando ele. Você fazendo sim. isso, você está dando um recado para ele ficar confortável. Então não faça Uhum. isso. Não fique disponível. Coloque limites. Mostre para ele. Se ele te procurar, fala: não dá para eu te ver hoje, eu tenho um compromisso com as minhas amigas. Ele vai entender que você está seguindo a sua vida. E quando ele entende isso, quando ele pensa nessa possibilidade, ele para e pensa: opa, eu acho que eu posso perder essa mulher e eu gosto dela. Hum, Então eu vou abre para repensar. Se ele não quiser sim, mais, ele não vai querer, ele vai seguir a vida dele. Entendeu? sim. E é melhor que seja assim, não ficar colocando alguém na sua vida que não quer estar perto de você. Deixa ir embora. Sim, Deixa ir embora. claro, sem Mas dúvida, você é faz essa verdade. pessoa pensar. Entendi. Ó, bem interessante, hein? Olha, É. mulherada, fiquem espertas, hein? Olha, eu tô representando vocês aqui. Eu vou perguntar as coisas pra ele. E qual é a outra fase? Que você falou que são 3 fases, né? Tipo, Não, eu não foi falei de isso que você algumas falou? fases. É assim, quando Ah, de isso é o algumas limite fases. dele aparecer, Uhum. dele sumir e depois de um mês mais ou E menos se ele ele aparecer aparecer. querendo voltar assim depois de um tempo, e a mulher já tá numa outra, mas ela tipo já tá recomeçando, de repente conhecendo uma outra pessoa ou outras pessoas, mas de repente ela ainda, sei lá, de repente ainda sente alguma coisinha por ele, aí tem aquela recaída. Enfim, não tem que É, procurar, né? Não tem que é, ceder, né? Eu acho, pelo menos não tem que ceder. é que assim, Ou todos somos não. diferentes. Porque a gente sabe que tem várias situações, né? São Sim, inúmeras situações que a gente pode sim, colocar aqui hoje, né? exatamente. Inclusive, Porque eu quero cada. marcar um outro Ah, dia para fazer uma ah, live ao vivo com você. A gente eu vou pode até adorar. fazer pelo Instagram mesmo, lá pelo Tá. Instagram do Brazilian Times, para a mulherada entrar com as perguntas fortes ali Nossa, eu vou adorar. e a gente respondendo ali simultaneamente. Ah, É eu vou adorar. Eu legal. Que adoro aí responder vão perguntas. aparecer várias histórias. Vão aparecer várias É porque histórias. as perguntas, elas são algo que é assim, vem uma fase, vem um Sim. lado só, vem só um Uhum. ponto de vista. Então, a pergunta, ela vem montada e eu tenho que Uhum. me colocar no lugar daquela mulher para eu Sim. entender o que ela tá. Às vezes eu tenho que é, imaginar algumas coisas, que é aí que é o problema, né? Porque aí entra o Hum. meu ponto de vista, a minha história, não está sendo a história dela. Quando eu Hum. faço a mentoria individual com uma mulher, aí é diferente. Aí Hum. eu consigo me aprofundar mais na vida dela e entender maiores detalhes de tudo que está acontecendo. Aí sim, aí eu Ah, consigo tá. ser mais Entendi.
assertivo. Agora, nas Uhum. perguntas, eu respondo conforme vem. Então, vamos supor, terminei um relacionamento abusivo. E agora? Eu não consigo viver a minha vida. O que eu tenho que fazer para seguir a minha vida? Então, o que eu vou falar para essa mulher? Olha, agora é um processo que você vai passar. Não é fácil. É um processo de readaptação com você. Você vai ter que voltar-se para dentro de si agora e se reencontrar como mulher. Então, as dicas. Uhum. Rever E as até amigas que mesmo você porque isso deixou é de muito lado. sério, né? Sim, É muito sim. sério. Sim, eu já tive situações de mulheres que, às vezes eu faço live na madrugada, às vezes quase sempre, e nas lives da madrugada, mulheres que falam, pô, eu tô pensando em tirar minha vida. E quando eu escuto e Nossa! leio algo desse tipo, eu sei da responsabilidade que eu tenho nas Meu mãos. Eu Deus. já fiquei sei lá, de 2 da manhã até 5 da manhã conversando com uma pessoa que eu não conheço, para mostrar para ela que a vida dela tem valor, de que se ela fizer qualquer coisa contra a vida dela, outras pessoas vão sofrer. Ela não vai ser bom para ela. Eu começo a mostrar. E aí eu tenho vários depoimentos de mulheres que na madrugada estavam numa situação de estado emocional muito ruim, que pensavam algo contra a própria vida. E eu agi naquele momento. Então, eu levo muito a sério isso. Eu não posso dar. Eu tenho que ser muito Nossa, você acabou responsável no sendo o anjo conselho. da guarda para essas mulheres, Sim, né? Porque sim, eu imagino o desespero delas para levar elas a pensarem em tirar a própria sim. vida, né? Não, É que já está numa fala. situação que eu acho que tão encurralada que não Sim. consegue sair, né? E falar sobre isso com uma pessoa que não conhece, mascarado na internet. Sim, pois Não é, é? Olha o pois é. desespero que está essa pessoa. Ela precisa. Porque a pessoa, quando ela pensa em algo ruim nesse sentido, ela pede ajuda. Uma pessoa, quando ela pensa em fazer algo, cometer um suicídio, ela pede ajuda. Ela não sofre calada. Ela avisa as pessoas. Ela dá sinais de que isso vai Dá acontecer. sinais, né? Então, depende das pessoas que estão ao redor terem a empatia e se preocuparem com essa pessoa. Então, para ela chegar até o meu perfil, falar sobre isso com uma pessoa que ela não conhece e pedir ajuda, eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu vou falar para essa pessoa. Sim, Então, o sim, claro. conselheiro, ele é algo muito sério, é um propósito muito sério, que a intenção do conselheiro é ajudar, né? Não é algo pelo meu ego, não é para eu aparecer, não. Eu criei o Sim, conselheiro para eu ajudar pessoas. Então, quando uma pessoa, por exemplo, que nem eu estava falando de um relacionamento abusivo, eu falo o que ela tem que começar a fazer para ela. Então, rever as sim, amigas que ela deixou de lado, porque um relacionamento abusivo, provavelmente ela perdeu amizades. Eu sim. tinha vontade, conselheiro, de fazer um curso de pintura, uma aula de dança. Eu tenho vontade de voltar a sair para balada. Então, é isso que eu desafio ela a recomeçar a fazer as pequenas coisas que ela tinha Sim. vontade. Quando ela coloca, por mais que vai estar doendo, por mais que está difícil, não é do dia para a noite. Mas quando ela começa a colocar pequenas coisas no dia dela que tragam um estado emocional positivo, ela começa a se sentir viva novamente. E aí ela Hum. começa a se cuidar. Né? Eu falo muito para as mulheres passarem batom vermelho. Eu falo assim, ó, nada Ó. mais bonito do que um Ah, sorriso no eu já rosto segui o seu e um batom conselho hoje vermelho na boca. hoje para esse programa tô usando vermelho, viu? Já tô É, seguindo seus conselhos. porque para a mulher isso é muito importante. A mulher, ela Sim, deixa quando ela está num relacionamento, ela, por ela ter o dom do lado maternal, ela quer abraçar tudo aquilo. Ela se sente responsável por tudo. E às vezes ela acaba se deixando de lado, as prioridades dela, ela coloca como segunda opção. Ela deixa lá, ela vive a vida do outro, se dedica, se entrega. E quanto mais ela se entrega e isso depois não dá certo, maior é a frustração. Porque ela é deixou de verdade. se valorizar e se cuidar. Então, não é nada mais bonito do que numa mulher, do que um Hum. sorriso no rosto e um batom vermelho na boca. Isso chama a É atenção de qualquer verdade. homem. Isso chama a atenção das pessoas ao redor. Quando uma mulher brilha, ela não precisa ser a mulher mais gostosa do mundo. Ela não precisa ser a mulher mais sensual. O brilho, ele chama atenção onde ela entra. Então a mulher, ela tem que voltar-se para si e cuidar do brilho dela. É meio clichê isso que eu estou falando,
para algumas pessoas que estão bem. Mas a pessoa que não está bem emocionalmente, ela está me compreendendo completamente. Porque ela entende o Sim. vazio que ficou dentro dela. E reconstruir isso é a mudança total. É o começo. Quando você começa a se reconstruir, é uma mudança de vida. Por quê? Tudo que você sofreu, primeira coisa, não se lamente. É aprendizado. Você viveu. Você teve a oportunidade de viver aquele momento. Você teve a oportunidade de viver aquela dor. E a dor te faz crescer. A dor é um impulso para o seu crescimento. Quando você passa a enxergar dessa forma, com esse ponto de vista, você enxerga a sua evolução. Se deixar, eu falo muito. Você viu, né, Cláudia? Eu falo. Não, mas pode falar, que eu tô achando super interessante. Pode falar, que a hora que eu tiver perguntar, eu vou perguntar. Mas então, você tá falando dessa dor, né, que transforma a pessoa, que deixa a pessoa mais maduro, tudo. Sim. Ai, mas às vezes a gente pega, sente a dor, aí daqui a pouco cai na mesma, né? Aí fala, ai, o que acontece? É que a dor, ela é forte, né? A dor, ela é algo que ela tira ruim. você do eixo. Sim, é horrível. É horrível sofrer. Horrível. A questão está assim, ó, você está num sofrimento, você está naquele momento. Como você vai lidar com aquilo? Quando você está dentro do problema, é mais difícil de enxergar qual a solução você tem que tomar, qual a decisão você vai ter que tomar, qual caminho você tem que seguir. É muito mais difícil, porque é como se você estivesse num furacão, bem no meio, e você não enxerga nada ao redor. Sim. Aquilo dentro de você está te atormentando, está acabando com você. A questão é essa. Quando você busca ajuda, quando você procura pessoas que te façam bem, essas pessoas começam a tirar essa névoa ao seu redor. Você começa a abrir os seus ouvidos para escutar coisas que talvez são óbvias, muitas das vezes, mas que você não estava pensando naquilo, porque no momento você não conseguia pensar. Então, é o meu papel como conselheiro. Eu começo a mostrar para as mulheres que aquilo que ela está vivendo, por mais dolorido que seja, por mais dolorido que esteja sendo, aquilo tem um aprendizado e aquilo vai fortalecer ela. Ah, mas conselheiro, eu não aguento, eu não consigo parar de chorar. Tudo bem, chorar, tá tudo bem, você tem o direito de chorar, você é um ser humano, chorar faz bem para a alma. Quando você termina de chorar e uma hora que você fala, cansei de chorar, você está mais leve, você se sente mais leve. Mas a questão é, não deixe nenhuma lágrima ser em vão. As lágrimas, elas têm que ser como tijolo que cai do seu olho. E cada tijolo você vai pegar e você vai se reconstruir. Você vai construir uma nova muralha, você vai se reconstruir como mulher. Quando você tem essa percepção de que, olha, essas lágrimas que eu derramei agora, elas não serão em vão. Porque a partir delas eu vou me reconstruir. Eu serei uma nova mulher. Eu serei uma mulher mais forte. Eu serei uma mulher incrível. Porque eu sei o que eu mereço. Eu sei o meu valor. Quando a mulher passa a entender isso, quando ela passa a pensar dessa forma, fica mais rápido o processo de reconstrução. É a valorização. É valorizar o que viveu. É valorizar a história. Valorizar a mulher que ela é. Quando ela começa a enxergar assim, dessa forma, muda. O processo ele passa a ser menos dolorido e ela enxerga mais o crescimento. A cada dia que passa, ela começa a enxergar a evolução dela. E começa a atrair pessoas diferentes também, né, para a vida delas. Dela, porque às vezes eu acho que eu já estudei algumas coisas sobre isso, que a gente meio que se sabota, né? E quando você se sabota a si próprio, você acaba atraindo sempre o mesmo perfil de pessoas, ou seja, uma pessoa que sempre, tipo, teve um relacionamento, não deu certo, teve outro relacionamento, não deu certo, aí fica achando que nunca vai dar certo. É uma característica aí ela acha que ela tem o dedo se podre. sabotar. Exatamente. Exatamente. Ela acha que ela tem o dedo podre. E aí, tipo, coloca aquilo na cabeça e fica pensando. Aí acaba, parece que acaba atraindo esse tipo de pessoa, né? Por mais que ela queira encontrar alguém diferente, ela acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa que ela já teve antes.
Sim, o ciclo ele se repete, né? Quando acontecem várias vezes as mesmas coisas no relacionamento, a mulher só atrai homem controlador, ela só atrai homem ciumento. Ela tem que entender o seguinte: peraí, o que que eu posso estar fazendo para eu estar atraindo esse tipo de pessoa? Ela tem que Uhum. refletir sobre isso. Uma das coisas Sim. é assim: é, homens inseguros. Às vezes ela se sente confortável, né? Ela é uma mulher ela se sente mais poderosa com homens mais fracos. E aí esse homem mais fraco, ele tende a ser inseguro, e a insegurança leva ao ciúme depois, né? E Uhum. depois ao Claro. controle, e depois a várias outras coisas que vai acontecer no relacionamento. Ela tem que Sim. entender o tipo de homem que ela gostaria de ter ao lado dela. Qual é o valor desse homem? Quem é esse cara? Eu não quero homem ciumento, então tá. Então, por exemplo, não faça joguinhos de ciúme. Tem algumas pessoas que elas fazem assim, ó, estou num relacionamento, mas para eu me sentir viva no relacionamento, eu gosto de sentir que ele tenha ciúminho de mim. Aquele ciúminho Hum. que algumas pessoas falam que é o Sim. ciúminho gostoso, aquele ciúminho bom, o sadio. Eu falo uma coisa para vocês. Não tem ciúme sadio. Eu Não também acho, tem, porque ciúmes é ciúmes. ele começa de uma forma pequenininha. Ah, eu não gostei desse jeitinho que você falou. E depois ele se É. transforma em outras coisas. Então, por exemplo, joguinhos de ciúminho. Ai, eu gosto dele. Tô começando a conhecer, a mulher tá começando a conhecer um cara e ela vai e posta no Instagram dela, por exemplo, assim. Existe essa técnica, tá? Eu vou falar uma coisa que Hum. eu Ah, não eu não gosto conheço essas para técnicas. não Mas pode fazer falar, pode falar. a Tá, técnica pode do falar. bombom. Eu já ouvi sobre alguns É? especialistas em Como que sedução é essa técnica? que dizem que são especialistas em sedução, eles ensinam essa técnica. A técnica é o seguinte: ela vai comprar um bombom e ela vai falar o seguinte: ela vai pegar esse bombom e ela vai contar pro cara e vai postar nos stories dela. Ai, adorei o presente. Adorei esse presente. Mas espera aí, ela está conhecendo um cara. Ela vai colocar esse bombom lá nos stories como se ela tivesse recebido de alguém. Ah, tá, E depois entendi. ela vai mandar uma mensagem pro cara e vai falar assim: "Ai, obrigado pelo bombom". Não foi o cara que mandou. Na realidade, ninguém mandou. Só que ela está Ninguém colocando mandou. Ninguém mandou. Ela está colocando uma pulga atrás da orelha daquele cara. Pra quê? Pro cara Uhum, falar assim: opa, tem alguém querendo mexer no meu jardim. querendo. Tem É, alguém querendo algo lá. Então, ela faz isso para atrair a atenção dele, para ele ficar mais em cima dela. Só que entenda só, pode ser que funcione. Só que você está começando a criar um relacionamento abusivo. Porque lá na sim, frente, este cara que ficou inseguro em determinado momento, ele pode virar um controlador. E você não quer sim. isso. Você não quer isso num relacionamento. Então não faça esse tipo de joguinho, porque esse tipo de joguinho vai gerar a desconfiança e depois a insegurança e depois o ciúme. Então se você faz isso, você vai atrair homens ciumentos num relacionamento e vai se repetir mais e mais vezes isso na sua vida. Veja os ambientes que você frequenta. Se você não quer um cara baladeiro, você não pode procurar um cara de balada. É, na balada, exatamente. Porque Aham. ele é um cara baladeiro. Se você não gosta desse tipo É. de E cara, a gente não é sabe que nesse cara lugar que você tem que baladeiro buscar. vai pegar e vai. É, a gente sabe que baladeiro é baladeiro sempre. É difícil um baladeiro mudar, viu? Porque Não, baladeiro vai se ele tá nessa. continuar, vai sair pra balada, vai continuar na pegada, de pegar todas, de isso, daquilo, enfim, né? É que são Não fases, né? adianta Então o homem. você ir pra balada achando que você vai encontrar o seu príncipe encantado e que ele vai depois ficar lá bonzinho com você, sem É. voltar pra balada, sem querer pegar todas, porque você está enganada, não é verdade? É que assim, né? A gente tem que imaginar que as pessoas têm fases. Então, por exemplo, Ah, eu já tive a minha fase de baladeiro, eu já fui. Eu já tive a minha fase de pegador, já fui. Eu sou homem, todo homem, ó, homens que estão me assistindo, já fui. Você também, talvez, pode ter sido. Talvez você esteja nessa fase. Mas olha é, só, pode as ser. fases É. elas mudam. Conforme a gente vai amadurecendo, alguns valores vão mudando.
e a gente passa a dar mais valores para outros momentos. Então, por exemplo, com a pandemia, a balada parou por muito tempo, Sim. né? Então, muitas pessoas agora estão retomando esta vida, né? De sair novamente, Sim. curtição e tal. Outras não, se acostumaram na fase mais calma. Então, pode acontecer de você conhecer um homem que ele está naquela fase mais tranquila. Ah, Sim. mas conselheiro, qual a idade? Não vai ser o cara de 25 a 30 anos. Esse cara, ele tá vivendo a vida dele, ele quer voar, ele quer curtir. Ele pode ser um cara bacana, ele pode ser responsável, ele pode estar namorando, mas ele está ativo. É a mesma coisa uma mulher. Uma mulher mais jovem, ela quer estar ativa, ela quer viajar, ela quer curtir, ela quer um homem que curta a vida junto com ela. Conforme ela vai amadurecendo, ela quer mais calma, ela quer o Netflix no final de semana, ela quer a viagem para a praia e sentar na areia e tomar um vinho, uma cerveja junto e falar da vida. É algo diferente, Sim. são momentos que cada um de nós vamos viver. Eu tenho 43 anos. Com certeza, quando eu tiver meus 60 anos, eu quero viajar para lugares que eu não me canse tanto. Talvez eu não queira mais subir uma montanha. Talvez eu não queira mais fazer mergulhos. Talvez eu queira apenas ir para museu, eu queira conhecer uma cidade mais histórica. Ou para balada. Ou para balada. Vai depender. Cada um tem uma fase. Porque, ó, tem umas pessoas aí, tipo, enfim, umas pessoas que têm uma idade, assim, tipo, de Sim. 50 a 60 anos, que, tipo, tá na idade dos 25 aí, que você citou. Essa pessoa foi a vida inteira casada. Essa pessoa foi a vida inteira casada e ficou solto agora? Não sei, pode ser uma situação dessa. Pode ser? Eu tô chutando. Entendi. É que assim, se a pessoa não viveu aquela determinada fase lá atrás de curtição, ela quer viver. Não tem uma sequência exata, tem um momento de cada um. Então pode acontecer da pessoa achar a pessoa certa no momento errado. Pode acontecer. Ah, é o homem da minha vida. Mas espera aí, ele está num momento que ele quer se divertir e eu não. Eu quero uma coisa e ele busca outra. Aí entra o conflito. Sim. Aí o relacionamento ele pode iniciar, ele vai começar. Se os dois estiverem de uma forma bem madura e um relacionamento, os dois quererem um pelo outro, eu cedo e ela cede, dá certo, claro que pode dar certo. Mas se for um momento que ele não abre mão de viver esse momento e ela não abre mão de viver o momento dela, vão começar os atritos. E aí começam as diferenças. E aí é um relacionamento que vai se desgastar. Que tende a se desgastar, exatamente. Tende a se desgastar. Tudo tem que ter um meio termo, né? Um balanço, assim. Porque isso tipo, eu citei, mas pode ser também de qualquer idade, depende muito da fase da vida que a pessoa está vivendo, né? Sim. Não dá para generalizar que seja. Enfim, são situações diferentes que pode acontecer de cada um. Em qualquer idade. Entendeu? Né? Isso. Até mesmo Somos com a mulher. únicos. Uma mulher pode estar numa fase, de repente, que foi casada a vida inteira, aí separou, agora quer curtir, não quer compromisso sério, não quer. É isso aí. Sabe? Quer viver a vida dela que ela não teve, que ela não viveu quando era casada. E isso tudo que eu tô falando, eu tô falando de verdade para as mulheres entenderem. Sim. Porque elas têm total de. Algumas mulheres, elas se limitam e acham que não tem esse direito de viver essa fase da vida porque ela viveu algo e colocaram ela numa caixinha e ela aceitou ficar naquela caixinha durante um determinado tempo e ela fala, e agora? Eu quero sair dessa caixinha, mas será que eu posso? É isso que eu quero mostrar para ela. Ela pode, ela tem esse direito. Muitas mulheres, elas sabem disso e elas vivem isso de forma com maestria mesmo. Mas muitas não. Muitas elas se limitaram e elas precisam entender. Então a maioria das mulheres que me escutam, elas estão nesse momento de se redescobrirem. Será que eu posso isso? E aí elas começam a enxergar que elas podem, que elas merecem, que quem determina o merecimento delas são elas mesmas. Quem determina isso são elas, não sou eu que tenho que determinar o que ela merece. É ela que tem que falar, eu mereço isso. Então, é um processo, e esse processo, quando ela começa a fluir e vê que está funcionando,
Cara, é lindo de ver, Cláudia. É lindo de ver o brilho começar a aparecer novamente. De uma mulher que saiu de um relacionamento onde ela não se maquiava, onde ela não cuidava mais dela, onde ela só engordou, onde ela não cuidou mais do cabelo, onde ela não, onde ela se deixou de lado e ela começa a cuidar daquilo novamente, e ela vai cuidar do corpo, ela vai, e é pela saúde, né? E é assim, ela cuida do corpo, ela cuida do cabelo, ela cuida do rosto, ela volta a se maquiar e ela começa a se sentir incrível novamente. É impressionante que a vida dessa pessoa muda. Muitas mudam, vão lá e buscam outro emprego melhor, outras que não trabalhavam, elas começam a se recolocar no mercado de trabalho, outras que só se dedicavam aos filhos, e aí ela começa a cuidar dela também, porque ela tem que entender que os filhos uma hora se vão, e ela precisa estar bem. Ela estando bem, ela está dando, assim, ela está dando ensinamentos para o filho dela a se amar, a que cuidar de si vai fazer essa pessoa poderosa. Então, a mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que se valorizar. Eu falo uma coisa, uma vez eu falei uma coisa em live, mas eu sempre falo isso, que algumas mulheres, elas falam, opa, nossa, né? E elas se assustam. Eu falo o seguinte, Cláudia, a mulher, ela tem que se amar mais do que ela ama os filhos dela. Algumas mulheres falam, quê? Eu dou a vida pelos meus filhos, eu amo muito meus filhos. Eu sei que você ama, você é mãe. Ser mãe é algo maravilhoso, é um dom, algo divino. Sim. Só que entenda, se você não se amar mais, você vai estar mostrando para os seus filhos que a mãe deles não se ama o suficiente. Você tem que se amar mais do que você ama seus filhos, porque assim você vai estar ensinando amor próprio a eles. Você vai estar ensinando a eles o lugar deles. É igual no avião. No avião explica bem. Se em caso de despressurização, coloque a máscara primeiramente em você, caso tenha uma criança ao seu lado, depois você auxilia ela. Então você tem que estar bem para você dar o seu melhor para os seus filhos. Entenda isso. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, muitas coisas mudam. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. E quando você tem um amor próprio, você acaba passando isso não só para os filhos, mas também para as outras pessoas, né? Que é o caso que você falou, a gente se respeita mais, a gente vê os nossos valores, acredita no que a gente, vai em busca do que a gente acredita que seja melhor para a gente, né? Por mais que, enfim, seja difícil, mas a gente acreditar, não, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, eu mereço isso, eu quero isso, né? É uma coisa que, tudo bem, a gente sabe que a vida da gente depende de Deus, mas a gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer, dos nossos sonhos, né? A gente não pode deixar ninguém impedir isso, né? Exatamente. Porque Deus tem uma participação muito grande nisso, né? Deus, ele não... Sim, claro. Deus, ele quando você pede para Deus, Deus, eu quero ser uma mulher corajosa. Deus, ele não vai te pegar a coragem e jogar assim, toma coragem aqui. Não, ele vai te dar momentos para você ter coragem, que você vai ter que se desafiar. É você que vai ter que enfrentar aquele momento, ele está te dando a oportunidade. E aí vem o aprendizado. A coragem, ela vem com o seu desafio. E aí, então, você tem ela. Então, Deus, ele te dá os momentos para você aprender. Ele não vai te dar o dom. A partir de hoje, você é a mulher mais forte do mundo. Não. Tem toda uma história para você ter vivido, para você se valorizar e você ser uma mulher forte. Então, depois disso, você começa a entender o poder dele, né? Sim, claro. É bem isso mesmo. Na verdade, é bem isso mesmo? Não é isso mesmo, né? É isso, é o que eu acredito. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso, Cláudia. Eu também. Me baseio na minha fé. Enfim.
E sobre o que mais que a gente pode falar aqui? Sobre assim, tem algumas coisas que as mulheres espantam os homens, assim, tipo, que você fala assim, aparece uma pergunta lá, sei lá, eu, é, eu tava assistindo um filme ontem à noite, até eu esqueci o nome dele agora, da Netflix, que eu comecei a assistir e dormi. Aham, Mas tinha uma situação no filme, no início do filme, que elas estavam lá, tal, aí chegou uma amiga falando, eu conheci o cara, aí o cara, acho que a menina tinha ficado, sei lá, acho que tinha acabado de começar a conhecer o cara, acho que ficou uma semana com o cara. Aí ela começou aham. a mandar várias mensagens pro cara e o cara não respondia ela. Aí uma das amigas falou assim: Mas é lógico, olha o que você fez. Você já se apaixonou pelo cara, você fica enchendo ele de mensagens, fica ligando pra ele direto. Que ela falava assim: eu ligo pra ele e ele não me atende. Eu esqueci o nome do filme agora. Mas eu vou lembrar, eu vou lembrar. E aí a gente sabe que acontece essas coisas com as mulheres, né? Que às vezes tem umas mulheres tão carentes que aí, de repente, você tem uma oportunidade de conhecer alguém, vai lá e já, tipo, né, já age que o cara é o É, amor da vida. Já, é tipo, se assim, imagina casando com um cara. isso assusta. É que o homem, ele não gosta de imaginar que ele vai se prender. É assim, ó, Hum, tem um lance que acontece nos relacionamentos, são os 3 meses. A- hum. Aos Conheceu a 3 meses. pessoa, estão saindo, estão se divertindo, tá tudo muito legal, tá tudo muito bom, tá tudo muito gostoso. Aí deu 3 meses que estão saindo. Aí a mulher chega e fala assim pra ele: E aí, o que que a gente tem? A gente é namorado? A gente só tá ficando? Eu quero saber, porque eu quero namorar. Eu não quero só ficar. O cara tava adorando ali, tava gostoso pra ele, tava super confortável. Estou conhecendo ela ainda. Pro homem é o seguinte, tá há 3 meses ele tá conhecendo. Ele tá Aham. ali, tá curtindo, tá junto. E aí ele tá lá curtindo, se divertindo. E aí na hora que ela falou isso, ele faz assim: opa, ferrou, ferrou. Ela quer me algemar, mas eu não quero ser algemado agora. Será que eu quero namorar? Será que eu quero? Eu não quero ficar preso agora. Eu quero. Ele começa a pensar que é algo ruim. Ele vai ficar preso. Sendo que, se tá tudo muito bom, se tá tudo muito gostoso, deixe fluir, deixe acontecer, porque o homem, ele tende a se algemar sozinho. Porque se está bom, se ele Hum, está ficando ali do lado, ele te procura, ele te manda mensagem, ele te dá bom dia, ele te dá boa noite, ele pergunta do seu dia, ele te manda uma mensagem inesperada no meio da tarde. E aí ele quer ir te uhum. ver, e tá tudo muito bom. Vocês fazem planos, vai viajar para algum lugar junto, e tá tudo rolando. Se isso está acontecendo, deixa fluir, que o homem ele se amarra sozinho. E depois de um tempinho ele vai falar assim, olha, tá gostoso. Tá gostoso. Eu acho que é minha namorada. Aí talvez ele vai apresentar do nada ela como namorada para um amigo, ou ele vai chegar e vai falar, pô, e aí, vamos namorar? Vai acontecer naturalmente. Entenda só, o homem, por instinto, ele é caçador. Ele Uhum. precisa ter essa fase de que ele caçou, de que ele conquistou, de que ele conseguiu aquilo, porque aí ele valoriza. Quando a mulher se entrega completamente de uma vez, facilitou a caça. Talvez ele não vai valorizar tanto. Hum, Pode acontecer, vai sair, vai continuar saindo? Vai, ele está conhecendo, tá legal. Pode acontecer de dar certo? Claro que pode. Mas a tendência é ele, foi muito fácil. Foi muito, foi muito fácil. Eu posso até emendar já uma coisa sobre isso, sobre o muito pode fácil. emendar. Tem muito uma pergunta que vem para mim, que é assim, ó, Hum. polêmica já, hein? Conselheiro, é certo ou errado transar no primeiro encontro? Eu ia te fazer essa pergunta. Essa pergunta vem muito para mim. Eu Hum, digo, não tem certo e errado para sua vontade. Se você tem vontade de fazer no primeiro encontro, você pode, não tem problema nenhum fazer.
A questão é, o que você está esperando depois disso? Você está criando uma expectativa? Você está pensando, se ele não me ligar, eu vou me sentir usada? Se ele não me procurar, eu vou me sentir usada? Então não faça. Não faça, porque aí você está fazendo algo que você vai se machucar, porque você não sabe qual será a consequência. Então me pergunta, é certo ou errado? Não tem certo e errado desde que você queira e você saiba o que você quer. Você não está criando uma expectativa sobre aquilo. Ponto. Agora, eu não recomendo se você quer ter algo mais sério. Por quê? Não recomenda não sair no primeiro encontro. Não, e depois de quanto no tempo, primeiro assim, você recomenda? Pode ser no segundo. Pode ser no segundo. Tá Pode ser. Eu não tô falando para não fazer eu não vou fazer só depois. Não é nada disso. O que eu digo é o seguinte: pensando no instinto caçador do homem, quando você não faz, você aguça mais a vontade dele te querer. Por quê? Vocês saíram, vocês foram num restaurante, vocês dançaram juntos, vocês foram para um barzinho, se divertiram, foi muito gostoso. Ele tá esperando o que vai acontecer. Porque ele é sedutor, ele tá jogando as armas dele, ele quer conquistar, ele quer aquilo. Todo homem quer transar no primeiro encontro. É o que todo homem quer, tá, gente? Todo homem quer transar. É maravilhoso isso. Quando eu vou transar no primeiro encontro, é a coisa mais legal do mundo. Então, é isso. Só que, se você está buscando algo a mais com aquela pessoa, se é uma pessoa que você quer conhecer ela melhor, você quer buscar algo a mais, não faça, porque aí você vai despertar, você vai primeiro mostrar valores, ele vai te conhecer o seu jeito, ele vai querer estar com você de novo, ele vai querer te ver novamente. Agora, quando já acontece da primeira vez, não pode ser que dê certo? Claro que pode ser que dê certo. Pode acontecer, não quer dizer que não vá acontecer. Só que é assim, você não sabe quem é aquele homem que você está saindo. Pode ser que ele seja um menino e que ele enxergue daquela forma, da seguinte forma: peraí, se ela fez isso comigo, ela faz com todos. Agora, pode ser que ele seja um homem maduro e pense assim: nossa, eu sou muito bom, eu consegui conquistar essa mulher. E aí, tá tudo bem, ele não vai julgar, ele não vai agir como menino. Então, você não sabendo quem é este homem que você está conhecendo, segura a onda. Por mais vontade que você tenha, segura a onda, espera para a segunda vez. Gente, deixa ele te procurar mais, deixa ele te conhecer mais. Eu não estou falando isso para mostrar que é errado fazer ou não. Você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu, a vida é sua, os desejos são seus e você tem o direito de todos eles. Eu só estou falando sobre o que você está buscando, você ter a consciência. Se você quer algo, se você está numa fase que você está buscando algo mais sério, você quer ter um relacionamento mais profundo, conhecer melhor uma pessoa, não faça, deixa ele te caçar, deixa ele tentar te buscar, ele vai querer te conquistar mais, ele vai querer mostrar mais para você que ele é um homem interessante, então você vai ver os valores dele, você vai ter a chance de mostrar mais valores para ele. É isso, não é errado fazer. Desde que, se ele for um homem maduro, ele vai entender, que mulher incrível, gostei dela e vai dar certo também. Mas se ele for um moleque, se ele for um cara que não tem uma mente mais assim aberta, ele vai falar: opa, ela faz isso com todos, está fazendo comigo, faz com todos. Ele vai aproveitar a noite, tá? Talvez ele vai querer a segunda, a terceira vez, porque foi fácil. E talvez ele não valorize tanto quanto o outro. É bem... É complicado, né? É isso que você falou, não tem o certo... Relacionamento é complicado, né? Relacionamento. Você precisa entender que a outra pessoa na verdade, não é... os relacionamentos, eles são complicados e a gente tem que ter uma certa paciência, maturidade, enfim, um conjunto de várias coisas para poder estar dentro de um relacionamento. Porque isso a gente sabe que acontece dentro da nossa própria família. Às vezes, quando você tá com a sua família, você mora com a sua família, tem os desentendimentos, tem as diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Entendeu? Mas eu acho que a base de tudo é o respeito, né? E é isso que eu quero mostrar.
É isso que eu mostro para as mulheres, elas entenderem o momento em que elas estão vivendo, elas entenderem o sentimento que elas estão tendo. Quando elas têm essa percepção, elas têm essa consciência de quem elas são, do momento em que ela está, do valor que ela tem, ela começa a buscar as coisas de forma diferente. Então aí ela não permite que entre qualquer pessoa na vida dela, né? Ó, eu sou meio radical quando eu falo para uma mulher no seguinte. Eu não gosto de radicalismo, mas eu falo. Pô, você conheceu o cara. O cara, ele começa a causar ciúme em você, de forma que você entende que se repete, não fica. Se é algo que te incomoda, se você já viu um valor na pessoa que não bate com os seus, não fica, porque a pessoa não muda. Você não tem o poder de mudar uma pessoa. A pessoa, ela só muda quando ela quer e em benefício próprio. Eu sou assim, você é assim. A gente só muda quando é algo bom para nós. Eu entendo que é algo que vai ser bom para mim, então eu decido mudar. É a mesma coisa. Se a pessoa não entende isso, ele não vai mudar. Então você tem que entender que você não vai mudar aquele homem. Que você, mas esse jeitinho dele depois eu dou um jeito, entenda, esse jeitinho dele vai ser assim, e lá na frente você não vai gostar e não vai saber mais lidar com ele, não vai aceitar talvez, e aí começa o desgaste. Então é assim, ó, conheceu alguém e tem algo que te incomodou, não pense que você vai mudar essa pessoa. Você pode conversar com essa pessoa e mostrar para ela, olha, tem uma coisa que me incomoda. Se essa pessoa entender e falar assim, tá, se eu melhor, eu acho que eu não preciso ser assim. Porque eu posso ser melhor se eu não for assim. Aí ele muda. Agora, se você falou e ele continua repetindo os mesmos atos, as mesmas situações, não pense que vai mudar. Então saiba o que você quer para você. Saiba o que você não aceita mais na sua vida. Você sabendo disso facilita muito para você escolher o que você quer. Sim, é verdade. Eu concordo plenamente com você. Mas é que às vezes a gente nem presta atenção, a gente nem pensa nisso, né? Tô falando assim, a gente apaixonada, me colocando né? como mulher. Me colocando como mulher, que eu sei como as mulheres são difíceis. Quando tá apaixonada, é difícil dizer, né, que tem uma diferente, não adianta. Quando a gente tá apaixonada. A mulher, quando tá. Enfim, a paixão. A paixão ela é uma coisa que. Muitas pessoas gostam de viver a paixão, né? Só que a paixão ela cega. Ela nos deixa cego. Tem que tomar muito cuidado com a paixão. Tá ali na frente, só que a gente não quer enxergar. A gente tá ali. E se apaixona do mesmo jeito. Deixa o defeito ali, eu vou fingir que eu não tô vendo. Mas depois, quando tudo esfria, acalma, né? Não é esfriar, quando acalma, o defeito ele aparece, aí ele fica mais nítido. E aí você tem que lidar com ele. E aí, opa, peraí, mas eu não aceito isso. Eu não aceito. Aquele ciúminho que eu via lá atrás, agora eu não aceito mais. E aí começa o desgaste. Então, é muito melhor hoje, numa mulher madura, uma mulher que sabe quem ela quer e o que ela quer, ela começa a buscar valores. E aí muda a forma de enxergar outras pessoas. Quando você busca valores, muda completamente. Você está buscando uma pessoa que pensa igual a você, que tem os valores iguais ao seu. Aí muda. O processo é mais leve. É mais leve. Mas muitas vezes a gente só consegue isso com a maturidade, depois de um certo tempo. Entende? Enquanto isso, a gente vive aquela coisa de adolescente. O frio na barriga. Que frio na barriga. É gostoso? Mas tem que ver se está te fazendo bem ou mal. Se exatamente. Bem, tá tudo bom. Até que ponto esse frio na barriga vai ser bom, né? É essa percepção. É gostosinho, mas espera aí, agora tá me deixando inseguro. Aí já não é mais legal, passa a não ser legal. Aí já não tá mais te deixando no estado emocional positivo. Aí você tem que rever algumas coisas. Exatamente, é bem verdade. Nossa, nosso bate-papo tá tão bom, né? Mas eu quero que você passe aqui o seu Instagram para as pessoas te seguirem e conhecer um pouquinho mais do Conselheiro, de tudo que você faz para ajudar essas mulheres, essas pessoas que estão precisando, né, de uma palavra, de repente num momento difícil, né, de um término de relacionamento, ou que não estejam sabendo lidar com o relacionamento, enfim, ou que estão procurando algum relacionamento e tá metendo os pés pelas mãos.
Enfim, tem todos os tipos, né? A gente sabe. Acontece nas melhores casas. Exatamente. É verdade. Bom, É ó, quem verdade. quiser me seguir, quem quiser me conhecer mais, me siga no Instagram, é a rede que eu mais uso, é o @o conselheiro oficial. Vai Ó, tá ser o aqui, único de gente. máscara. Aqui ou aqui. A gente sempre coloca, tá? O Mas a gente vai deixar conselheiro todas as oficial. informações dele aqui. Tá certo? É Pode o falar. conselheiro oficial com 2 L's no final, porque é o único que eu consegui. E lá você vai poder ver mais, você vai poder ver meus vídeos, você vai poder me mandar um direct. Se você tiver alguma dúvida, me manda um direct. Fala, olha, eu te vi lá conversando com a Cláudia no BT e me manda, eu vi lá, achei muito interessante, tem uma dúvida. Me manda um direct que eu vou responder. Às vezes eu Olha demoro um que pouquinho para bacana. responder, mas eu respondo. Eu tento responder todo mundo. Então você me manda lá um direct, vem assistir uma live minha que você vai entender bastante também como é que funciona. E aí eu posso tirar dúvidas suas. E é isso. Eu tô no Instagram, tô no Facebook e tô no TikTok também. Os mesmos vídeos que eu posto no Instagram, eu posto lá no TikTok, mas é no Instagram que eu faço as minhas lives. E logo mais eu vou estar no YouTube também. Ai, sensacional. Bom, eu já te sigo, vou continuar seguindo e vou continuar pedindo conselhos. Eu vou adorar, Cláudia. Eu sou, ó. Eu fico feliz de alguma forma eu poder ajudar. E agora aqui nesse nosso bate-papo, né? Tudo que foi falado aqui, eu espero mesmo que algo que tenha sido falado aqui tenha feito a diferença para alguém, tenha feito sentido para Claro, eu alguém tenho que talvez certeza. viu isso e está passando por alguma fase e que precisava ouvir isso, né? Então nada é por acaso. Você que ouviu e Nada é fez por sentido para acaso. você, nada é por acaso. O importante é você identificar isso, se colocar em primeiro lugar, se valorizar como mulher, como ser humano que é e viver a sua vida da melhor forma, se colocando em primeiro lugar. Bom, é isso aí mesmo. E quais os dias você faz live para as pessoas poderem acompanhar? Assim, tem os dias da semana já Sim, certos, os sim, horários? eu faço live todas as quintas-feiras e aos domingos, às 21 horas, no meu perfil do Instagram. Todas as 21 quintas e horas domingos. no Brasil, No né? Lá nos Brasil, no Estados Brasil. Unidos a gente tem uma diferença de fuso de 2 horas. Então lá vai ser às 7 da noite. 7 da noite, exatamente. Ok, Então, gente. Então, quem olha, quiser ver uma gente. live, está convidada, será um prazer, né, ter vocês na live um dia lá me assistindo e garanto que vocês vão gostar, viu? É bem gostosa de assistir a minha live. Ai, bacana. Bom, eu já assisti algumas e vou estar sempre acompanhando. Mas olha, conselheiro, muito obrigada. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão te seguir e eu acho que tudo isso que você falou deu pelo menos um insight, assim, sabe, na cabeça de muitas pessoas que, de repente, é aquilo que a gente já falou, estão meio perdidas, enfim, e precisam de um Aham. conselho. Então, agora a gente tem aí o conselheiro. Vamos lá seguir ele no Instagram, acompanhar as lives dele e logo ele vai voltar aqui no BT Online para responder perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem, já podem enviar algumas aqui, tá? Que a gente vai responder numa próxima live. A gente pode até fazer de vez em quando, assim, né? Um Será um conselheiro prazer. sentimental no BT Online, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar fazer muito, principalmente fazer as um mulheres. quadro. Pergunte E para o pode conselheiro. a gente pode até falar em relação aos homens também, né? Não só as Aham. mulheres, né? Igual você falou dos homens, tal, que têm sentimentos que a gente pensa que eles não Sim, têm, enfim. claro. Mas a gente pode falar sobre isso também. E é isso, essa ideia é boa e a gente vai voltar aqui mais vezes com conselhos do O Conselheiro. Querido, Vou adorar. muito obrigada, sucesso. Muito obrigada por estar fazendo isso para nós todos, tá? E que isso sirva, melhore a vida de várias pessoas. Continue assim, Nossa, parabéns pelo seu trabalho e bem-vindo e muito obrigada por participar aqui do BT Online. eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma honra. Espero que tenha tocado o coração de muitas pessoas. E se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aqui no BT Online.